Olá, meus queridos gênios da matemática, tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo abordaremos a atividade 1 de Cálculo Diferencial Integral 2. Atividade esta que fiz com vários grupos de estudo, vários alunos ao longo dessa última semana. Portanto, se você ainda não fez a sua, me manda um WhatsApp que vai ser um prazer te guiar nessa atividade. E sobretudo, claro, no nosso querido mapa, pessoal. O mapa já está pronto, então se você ainda não fez o seu, pode mandar um WhatsApp que vai ser um prazer te ajudar nessa, tá bom? Gravarei um vídeo sobre o mapa sim, pessoal, recebi vários pedidos e gravarei sim durante ou na próxima semana ou mesmo nesse fim de semana, hein? Então fique atento aqui ao canal, tá bom? Meus queridos, desde já quero pedir para se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos porque me ajuda demais, gente, de verdade. Faço desde já um agradecimento aqui, né, antes de iniciar, às dezenas e dezenas de alunos que eu ajudei ao longo do último módulo. Poxa, recebi um retorno bastante positivo e eu só tenho a agradecer. Gratidão, galera seja de Maringá, lá do sul do país, seja de São Paulo, muita gente de Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim, é impressionante porque são alunos espalhados no Brasil, nosso querido Brasilzão, e isso só nos motiva a continuar, tá bom? Queridos, vamos então para nossa querida atividade. Bom, pessoal, uma atividade bem legal, vocês estão vendo uma das matérias mais lindas do curso, que é Cálculo 2, porque a gente está trabalhando agora o cálculo de várias variáveis, então tem a abordagem espacial bastante presente e é uma coisa que eu sou apaixonado. Então vocês vão ver daqui pra frente várias coisas legais, limite de várias variáveis, funções de várias variáveis, domínio, imagem e, claro, os principais teoremas do cálculo vetorial. Pessoal, que eu sou fascinado! É impressionante. Gauss, Stokes, teorema da divergência, teorema de Green, é impressionante, pessoal. Integral dupla, integral tripla, integral de superfície, integral de linha. Nossa, tá vendo muita coisa legal por aí, tá bom? Meus queridos, nesse exercício então a gente tem o quê? Tem uma função de duas variáveis e ele pede para encontrar o domínio, esboçar no GeoGebra, bem legal, fazer a visualização dessa função no 3D e depois calcular esse limite que é baseado no RA, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar essa funçãozinha. Então pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é domínio, né gente? Por favor, né? Então a gente vai abordar isso um pouquinho nesse vídeo, pessoal, porque aqui, pessoal, a ideia é justamente compartilhar o conhecimento, não é só resolver ou dar resposta de graça, porque isso não contribui em absolutamente nada para a aprendizagem de absolutamente ninguém. Então, pessoal, vamos lá então abordar sobre a nossa querida teoria acerca disso. Bom, pessoal, o que é o domínio e imagem de uma função? Acredito que todo mundo nessa altura do campeonato já saiba, mas é sempre bom, né, relembrar caso haja algum esquecidinho. Beleza, pessoal? Domínio, função bem objetiva e clara de domínio. Pessoal, o domínio é definido como uma série ou um conjunto de valores de entrada para os quais a função produz um valor de saída. Simples assim. Então, tem um conjunto de números que vão ser meus valores de entrada e a partir do momento que eu insiro esses valores na função, ela vai me retornar um outro número, conhecido como valor de saída, beleza? O conjunto de todos os números que representam os valores de saída é conhecido como conjunto imagem, beleza? Então, ó, pessoal, um exemplo clássico, ó, por exemplo, eu tenho a função f de x é igual a x ao quadrado. Então, olha, para x igual a 1, x igual a 1, então o que é um valor de entrada? Valores de entrada são os valores de x. Então, eu vou ter que, onde tem x aqui, agora eu vou substituir por 1. Então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, então é 1. Portanto, quando 1 é meu valor de entrada, eu tenho o mesmo 1 como valor de saída. Agora, por exemplo, quando x é igual a 3, aí meu f de 3 vai ser quem? É 3 ao quadrado. Portanto, f de 3 é igual a 9. Logo, quando eu tenho 3 como valor de entrada, eu tenho 9 como valor de saída, beleza? Tranquilo, né? Para essa função, que é a função quadrática, a gente tem como domínio todo o conjunto dos reais, ou seja, não há restrição. Porém, contudo, entretanto, todavia,
a vida nem sempre é tão bela e fácil assim, e sim, existem funções que não são tão simples. Existem funções que existem restrições, e a gente vai ver isso agora, meus queridos. Vem comigo. Bom, pessoal, eu separei aqui algumas, né? Tem outras, sim, tem mais algumas, mas eu separei as principais, as que mais aparecem. Que são algumas funções que nem sempre a gente tem o conjunto dos reais como todo domínio. Ou seja, não é todo valor de entrada, não é todo valor, perdão, que eu posso tomar como valor de entrada. Exatamente. Ou seja, a função não é definida em todo o conjunto dos reais, e aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente tem, primeiro, a função logaritmo neperiano, ln de x, muito conhecida. O domínio da função ln de x é tal que o x pertence aos reais, porém, o x é necessariamente maior do que zero. Beleza? Então, olha, se eu faço uma reta aqui, ó, e aqui está o zero, essa função ela só tá definida para esses valores aqui, ó. A direita do zero. Para a esquerda, esquece, não está definido. Então, o x só pode assumir valores positivos maiores que zero quando se trata de ln de x, beleza? Além disso, pessoal, raiz quadrada, outra função clássica, pessoal, que a gente também tem restrição. Nesse caso, a gente tem que o x pertence aos reais, tal que, nesse caso, o x tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, olha, qual a diferença desse caso para isso? Olha aqui, é justamente a presença desse igual. Aqui, na função quadrada, o x pode sim ser igual a zero, raiz de zero é zero. Porém, tem que ser maior ou igual, tá? Positivos ou zero. Agora, aqui no neperiano, é só positivos maior que zero, beleza? Só um adendo, pessoal. Muita gente confunde, por exemplo, isso aqui tá raiz de x, tá? Mas poderia ser assim, ó, raiz de x mais 1. E agora, é x maior do que zero? Não. Por exemplo, muita gente confunde porque quando tá nos exemplos, geralmente nos livros, é raiz de x. Só que não é necessariamente o x que tem que ser maior do que zero. É todo mundo que está dentro da raiz que tem que ser maior do que zero. Ou seja, se eu tenho raiz de x mais 1, então x mais 1 que tem que ser maior que zero. Não é só o x, entendeu a ideia? Então, para analisar o domínio, eu tenho que olhar intrinsecamente quem é o argumento da nossa função de análise. Intrinsecamente isso, galera. Entendeu? A mesma coisa aqui no ln. Se fosse ln de x mais 1, então não é o x que tem que ser maior que zero. É tudo isso, ou seja, é x mais 1 que tem que ser maior que zero. Entendeu? Foi, né? Bom, pessoal, aqui tem mais uma raiz, ou mais uma função, perdão, que é a função quociente, clássica, né? 2 sobre x. Então, esse aqui é o nosso f de x. Poderia ser qualquer um, tá? Eu coloquei 2 sobre x. E, nesse caso, o que a gente lembra lá do ensino médio? O denominador jamais pode ser zero. É tanto que se você fazer na sua calculadora, dividir qualquer número por zero, ela vai dar erro. Pode fazer o teste. Testa aí agora, gente. Pega o celular, a calculadora e faz, por exemplo, 10 sobre zero. Vai aparecer a mensagem de erro. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Beleza? Tranquilo? E claro, aqui por último, se fosse x mais 1, a mesma coisa. Não é o x nesse caso aqui que tem que ser diferente de zero, não. É o x mais 1 que tem que ser diferente de zero. Ou seja, é todo denominador. Beleza? Bom, pessoal, aqui eu coloquei, claro, o gráfico de cada uma dessas funções elencadas anteriormente, e justamente para mostrar isso. Repara que o x aqui ela é sempre maior que zero. Eu acabei cortando, né? Mas o que acontece? Quando o x vai se aproximando de zero, olha aqui, ó, a função vale esse valor aqui. Só que aqui que está bem mais perto de zero, olha lá, a função está bem aqui. Ou seja, ela vai assumindo cada vez valores menores. À medida que eu vou andando para cá, no eixo x, o eixo y ele vai, olha aqui, ó, a função vai só decrescendo. Por quê? Porque ela tende para menos infinito, pessoal, à medida que eu aproximo de zero pela direita. Atenção, tá? O que significa aproximar de zero pela direita? Significa que o x está aproximando de zero pela direita. O que é aproximar pela direita? É isso daqui, ó, gente. Eu tenho um zero. Aproximar pela direita significa que eu estou na vizinhança, muito próximo de zero, só que é direita de zero, ou seja, valores maiores que zero. Por exemplo, 0,2, 0,1, 0,0007 e assim por diante. Mas valores maiores que zero, porém muitíssimo próximo de zero. Beleza? Próximo a gente tem a
a raiz quadrada, pessoal. Raiz quadrada, então, mesmo exemplo, olha aqui, ó. É tanto que ela é maior ou igual a zero. Então, quando a gente coloca no GeoGebra, olha que interessante, nem tem continuação para cá. Por quê? Porque o extremo esquerdo do domínio, ele é zero. Então, ela só começa de zero para lá. Beleza, né? E, por fim, a gente tem um quociente. E olha aqui, ó, pode ver que tem que ser diferente de zero. E olha lá, em zero, quando x é igual a zero, olha lá, ela não é definida. O que acontece? Aqui é interessante essa função porque ela apresenta dois comportamentos distintos a depender do lado que eu me aproximo de zero. Ou seja, se eu estou tendendo a zero pela direita, ou seja, valores maiores do que zero, então estou bem aqui, ó, bem próximo. O que acontece? Olha lá, a função vai lá para infinito, ela vai lá para mais infinito. Porém, se eu tendo a zero pela esquerda, ou seja, eu estou bem aqui, olha lá, o que acontece com a função? Ela vai lá para menos infinito. Interessante, né? Então, ela tem um comportamento diferente à medida, a depender, né, perdão, de qual lado que eu aproximo por zero. Zero mais, zero menos, tá? E claro, vocês viram, né, em cálculo 1, vocês já fizeram, né, concluíram agora, inclusive, né, recentemente a matéria, que a essas retas aqui a gente representa um número, tem um nome, perdão. Que retas são essas? Repara que aqui a função, o sonho dela é tangenciar esse eixo aqui vertical, quando eu tendo à direita. Só que olha lá, ela sobe e nunca vai tangenciar. Então essa reta que a gente chama de assíntota, uma assíntota vertical. Por quê? Porque o sonho da função é tocar esse eixo, essa reta verticalmente. Já aqui, olha que interessante. Quando o x vai lá para longe, lá para mais infinito, a função, o sonho dela é tocar o eixo horizontal. Então, o eixo horizontal representa o assíntota, porém a assíntota horizontal. A gente tem assíntotas verticais, assíntotas horizontais e também um outro caso, que aí é um pouco mais específico, né? Que é assíntotas que são paralelas a determinadas funções, como se fossem assíntotas inclinadas, beleza? Só que aí, enfim, é um outro escopo, não é o nosso script de hoje, beleza? Entenderam, pessoal? Tranquilo, né? Bom, meus amados matemáticos, vamos lá? Então, para a nossa atividade, depois dessa revisão teórica, bom, pessoal, aqui, ó, ele aqui é o que? O domínio. Só que aqui, pessoal, a gente tem uma composição de funções aqui. Repara que, primeiro, eu tenho esse elemento aqui dividindo esse. Então, primeira coisa, eu tenho o quê? Um quociente. Então, primeira coisa a se notar é isso. Beleza? Se eu tenho um quociente, qual a restrição do quociente? Gente, olha aqui, ó, a restrição do quociente é o quê? O denominador ele tem que ser diferente de zero. Quem é o quociente dessa função? Olha, o quociente é tudo, não é só um elemento, hein? É tudo que está embaixo, então é esse rapazinho que é o quociente. Então, ó, primeira restrição lá pro domínio. Então a gente tem aqui, primeiro asterisco, o quociente, que é x menos 5, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. O 5 está negativo, então ele passa para o outro lado positivo. Logo, x é diferente de 5. Pronto, está aqui. Primeira restrição do nosso domínio, beleza? Show! É isso? Só isso, professor Matheus? Não, por quê? Olha o numerador, analisamos o denominador. Ok, agora a gente passa para o numerador. O numerador é esse rapazinho aqui. E olha aí o que a gente tem. A gente tem uma raiz quadrada no numerador, pessoal. Lembra que eu falei sobre raiz quadrada? Olha aqui, pessoal. A gente viu que tudo que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, galera. Ou seja, o que está dentro da raiz? É essa expressão aqui, ó, x mais y mais 1. Então, a segunda restrição é tudo que está dentro da raiz, x mais y mais 1, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Portanto, x mais y tem que ser maior ou igual a 1 positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, tá aqui as nossas duas restrições. Então, qual a nossa resposta final? Depois de desenvolver todos esses cálculos, claro, na atividade vocês vão pôr esse cálculo, depois inserir esse cálculo e escrever. Portanto, o que a gente tem, pessoal? Portanto, o domínio da nossa função é quem, pessoal? É x e y pertence ao conjunto dos reais, tal que, pessoal? O x, ele é o quê? Diferente de 5, então a gente coloca
diferente de 5 e também x mais y tem que ser maior ou igual a menos 1, meus queridos. Tá aqui, perfeito, a resposta, a solução. Entendeu, meus queridos matemáticos? Tranquilo, né, pessoal? Então, recapitulando, se eu tenho um quociente, que é uma divisão, primeira análise, olhar quem está embaixo, ou seja, o denominador. Então, analisando o denominador, a gente faz o quê? Encontra a primeira restrição. Depois eu analiso o numerador, se há alguma função, entre aspas, especial ou não. Se for, analisa o numerador. Fiz essa análise, perfeito, posso fazer minha conclusão sobre o domínio da nossa queridinha função. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido. Tentei aqui ser muito claro, objetivo. E como eu disse, estou ajudando várias pessoas, vários alunos, grupos de estudos também, tanto no mapa, que a gente concluiu hoje à tarde, quanto nessa atividade. Portanto, se você ainda não fez o seu, tá com dúvida, precisando de ajuda, me manda um WhatsApp. Meu número está na descrição desse vídeo e no início do vídeo. Então, fico no aguardo, vai ser um prazerzaço ajudar você, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, fiquem ligadinhos no canal que eu vou gravar mais vídeos sobre o mapa e sobre as demais atividades, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!